Bom dia. Vamos ler hoje o capítulo 25 e 26 de Êxodo, que inicia a história sobre as prescrições litúrgicas. Do versículo 1 ao versículo 9, conta a história sobre as ofertas. Do versículo 10 ao versículo 30, a Arca da Aliança. Do versículo 10 ao versículo 22, a Arca da Aliança. Do versículo 23 ao versículo 30, a mesa dos pães. Do versículo 31 ao versículo 40, o candelabro. O capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 37, que é o capítulo inteiro, a história sobre o tabernáculo. Prescrições litúrgicas, do capítulo 25 ao capítulo 31. As ofertas. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas que me façam uma oferta. Aceitareis essa oferenda de todo homem que a fizer de bom coração. Eis o que aceitareis à guisa de oferta: ouro, prata e cobre, púrpura, violeta e escarlate, carmesim, linho fino, peles de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles de golfinho, madeira de acácia, azeite para candeeiro, aromas para o óleo de unção e para os incensos odoríferos, pedras de ônix e outras pedras para os cabeções de efode e do peitoral. Eles me farão um santuário e habitarei no meio deles. Construireis o tabernáculo e todo o seu mobiliário exatamente segundo o modelo que vou mostrar-vos. A Arca da Aliança. Farão uma arca de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2 côvados e meio, sua largura de 1 côvado e meio e sua altura de 1 côvado e meio. Tu a recobrirás de ouro puro por dentro e farás por fora em volta dela uma bordadura de ouro. Fundirás para a arca 4 argolas de ouro, que porás nos seus 4 pés, 2 de um lado e 2 do outro. Fará 2 varais de madeira de acácia, revestidos de ouro, que passarás as argolas fixadas dos lados da arca, para se poder transportá-las. Uma vez passados os varais nas argolas, delas não serão mais removidos. Porás na arca o testemunho que eu te der. Farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2 côvados e meio, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido nas 2 extremidades da tampa, de um lado e de outro, fixando-os de modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. Terão esses querubins suas asas estendidas para o alto, e protegerão com elas a tampa, sobre a qual terão a face inclinada. Colocarás a tampa sobre a arca e porás dentro da arca o testemunho que eu te der. Ali virei ter contigo, e é de cima da tampa, do meio dos querubins, que estão sobre a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. A mesa dos pães. Farás uma mesa de madeira de acácia, cujo comprimento será de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. Tu a recobrirás de ouro puro e farás em volta dela uma bordoadura de ouro. Farás em volta dela uma orla de 1 palmo de largura com uma bordoadura de ouro corrente ao redor. Farás que fixarás nos 4 ângulos de seus pés. Essas argolas, colocadas à altura da orla, receberão os varais destinados a transportar a mesa. Farás de madeira de acácia vários revestidos de ouro, que servirão para o transporte da mesa. Farás de ouro puro os seus pratos, seus incensários, seus copos e suas taças, que servirão para as libações. Porás sobre essa mesa os pães da proposição, que ficarão constantemente diante de mim. O candelabro. Farás um candelabro de ouro puro, e o farás de ouro batido com seu pedestal, e sua haste, seus cálices, seus botões e suas flores formarão uma só peça com ele. 6 braços sairão de seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Num braço haverá 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor. No outro haverá 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor. E assim por diante para os 6 braços do candelabro. No próprio candelabro haverá 4 cálices em forma de flor de amendoeira, com seus botões e suas flores. Um botão sobre 2 primeiros braços do candelabro, um botão sobre os 2 braços seguintes e um botão sobre os 2 últimos. E assim será com seus 6 braços que saem do candelabro. Esses botões e esses braços formarão um todo com o candelabro, tudo formando uma só peça de ouro puro batido. Farás 7 lâmpadas que serão colocadas em cima, de maneira a iluminar a frente do candelabro. 6 espevitadores e seus cinzeiros serão de ouro puro. Será empregado 1 talento de ouro puro para confeccionar o candelabro e seus acessórios. Cuida para que se execute esse trabalho segundo o modelo que te mostrei no monte. O tabernáculo. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido de púrpura violeta, púrpura escarlate e de
carmesim, sobre as quais alguns querubins serão artisticamente bordados. Cada cortina terá 28 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Terão todas as mesmas dimensões. 5 dessas cortinas serão juntas uma à outra e as 5 outras igualmente. Na orla da cortina, que está na extremidade do primeiro grupo, porás laços de púrpura violeta. Farás a mesma coisa na orla da cortina que remata o segundo grupo. Farás 50 laços para a primeira cortina e 50 para a extremidade da última cortina do segundo grupo, de modo que se correspondam. Farás também 50 cochetes de ouro, com os quais juntarás as duas cortinas, a fim de que o tabernáculo forme um todo. Farás também cortinas de pele de cabra para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Farás 11 dessas cortinas. O comprimento de uma dessas cortinas será de 30 côvados e sua largura de 4 côvados. As 11 cortinas terão todas as mesmas dimensões. Juntarás de uma parte 5 dessas cortinas e 6 de outra parte, estando a sexta dobrada na parte dianteira da tenda. Porás 50 laços na orla de cada uma das duas cortinas que estarão na extremidade de cada grupo. Farás 50 colchetes de bronze, que introduzirás nos laços e ajuntarás assim a tenda, de modo que ela forme uma só peça. E como essas cortinas terão um excedente de comprimento, o que sobrar cairá sobre o lado posterior do tabernáculo, e o côvado excedente dos dois lados, no comprimento das cortinas da tenda, cairá sobre cada um dos lados do tabernáculo para cobri-lo. Farás para a tenda uma cobertura de pele de carneiro, tingida de vermelho, e por cima uma cobertura de pele de golfinho. Farás também para o tabernáculo tábuas de madeira de acácia que serão colocadas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados e a largura de 1 côvado e meio. Cada tábua terá 2 encaixes, unidos um ao outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Farás, pois, para o tabernáculo 20 tábuas para o lado meridional, ao sul. Porás sobre essas 20 tábuas 40 suportes de prata, 2 sobre cada tábua, para os seus dois encaixes. Para o segundo lado do tabernáculo, ao norte, farás 20 tábuas, com 40 suportes de prata, à razão de 2 por tábua. Para o fundo do tabernáculo, ao ocidente, farás 6 tábuas. Para os ângulos do tabernáculo, farás 2 tábuas. Serão emparelhadas desde a base, formando juntas uma só peça até o cimo, na primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas colocadas no ângulo. Haverá, pois, 8 tábuas com seu suporte de prata, em número de 16, 2 sobre cada tábua. Farás depois 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um dos lados do tabernáculo, 5 para as tábuas do segundo lado e 5 para as tábuas que estão do lado posterior do tabernáculo ao ocidente. A travessa central passará pelo meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Recobrirás de ouro essas tábuas e lhes porás argolas de ouro, por onde passarão as travessas que recobrirás também de ouro. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado sobre o monte. Farás um véu de púrpura violeta, de púrpura escarlate, de carmesim e de linho retorcido, sobre o qual serão artisticamente bordados querubins. Tu o suspenderás sobre 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, com pregos de ouro, sobre 4 pedestais de prata. Colocarás o véu debaixo dos colchetes, e é ali, atrás do véu, que colocarás a arca da aliança. Esse véu servirá para separar o santo dos santos. É no santo dos santos que colocarás a tampa sobre a arca da aliança. Porás a mesma adiante do véu e o candelabro defronte da mesa, do lado meridional do tabernáculo. Colocarás a mesa do lado norte. Farás para a entrada da tenda um véu de púrpura violeta, de púrpura escarlate, de carmesim, de linho retorcido artisticamente bordado. E farás para suspender ali esse véu 5 colunas de acácia recobertas de ouro, munidas de colchetes de ouro, e para essas colunas fundidas 5 pedestais de bronze. Interpretação. Deus está literalmente instruindo a construção da sua igreja, do seu altar, né? Falando como que ele quer que seja construída a igreja, o tabernáculo, o cálice, a hóstia, a mesa da oferta da hóstia, dos pães. E tudo para Deus tem que ser o melhor. Por isso, ele pede a oferta e ele informa exatamente o que ele quer que seja ofertado para a construção do altar, onde será guardada a Arca da Aliança, onde é guardado o pão da vida.